A Bíblia diz: aproxime-se de Deus, e Ele se aproximará de você. Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Você já leu essa passagem antes? O que significa aproximar-se ou chegar-se a Deus? Talvez você esteja pensando: a Bíblia já não disse que Deus está mais perto de mim do que posso imaginar? Como então posso me aproximar de alguém que já está perto de mim? Sim, a Bíblia diz isso. Porém, para saber como se aproximar de Deus, primeiro você precisa entender o que isso significa. Você não será capaz de se aproximar de Deus se nem ao menos souber o que isso significa. Veja bem, entender o que significa se aproximar de Deus fará muito bem à sua vida cristã. Na verdade, o que é uma vida cristã senão uma caminhada íntima com Deus? Ninguém deve se alegrar mais na intimidade com Deus do que o cristão. Afinal, a Bíblia diz que agora somos um com Deus no Espírito por meio de nossa fé em Jesus Cristo. Livro 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 17, diz: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. É triste que muitos indivíduos possam professar fé em Jesus e viver o resto de suas vidas sem conhecê-lo ou andar com Ele. Este não deve ser o seu ideal. Deus não quer apenas que você aceite Jesus em seu coração. Ele também quer convidá-lo a caminhar com Ele. Surpreendentemente, este é um padrão desde o início dos tempos. Veja estes dois exemplos. Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24, diz: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Abraão. Gênesis capítulo 17, versículo 1, diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma palavra comum nesses dois exemplos é o verbo andar. Esta não é uma mudança física de etapas literalmente. Em vez disso, conota entrar em sintonia com Deus. Andar com Deus significa entrar no caminho dele, comprometendo-se a entender sua pessoa, sistemas e sua obra. Muitos de nós paramos em conhecer as obras de Deus. Quando os olhos cegos se abrem, dizemos que é Deus e nos regozijamos para a sua glória. Quando você ganha um aumento no salário, você grita: glória a Deus! No entanto, Deus quer que saiamos dali. Ele quer que nos aproximemos e conheçamos seus caminhos, seu sistema de operação, pensamentos e pessoa. Isso é o que Enoque tinha com ele, e era isso que ele estava convidando Abraão a ter. Você percebe que quando Deus conheceu Abraão, o relacionamento deles foi construído em torno da promessa de um filho e prosperidade. Mas depois de diversos encontros e desenvolvimentos em seu relacionamento, Abraão cresceu acima das coisas e buscou a pessoa de Deus a ponto de estar disposto a oferecer seu filho Isaque, se isso agradasse a ele. Foi nesse ponto que Deus falou e disse: agora sei que você me teme. Gênesis capítulo 22, versículo 12, diz: então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Mas espere, Deus não deveria saber quem teme a Ele ou não? Ele já não conhece todas as coisas? Talvez nunca saibamos a resposta completa ou perfeita para isso, mas posso dizer com intrepidez: Deus não estava falando isso porque não sabia. Ele falava porque Abraão havia provado algo que estava apenas dentro do seu coração até agora. Veja, uma coisa é ver que você ama alguém, outra coisa é demonstrar esse amor. Abraão acabara de demonstrar seu amor e temor a Deus por meio do sacrifício de Isaque. Tenho certeza de que você está começando a entender o que eu estou tentando dizer. Existem certas experiências e privilégios reservados apenas para aqueles que buscam e se aproximam de Deus. Aqueles que se sentem confortáveis com a mão de Deus nunca veem seu rosto. Salmos capítulo 103, versículo 7, diz: Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades,
quem sara todas as tuas enfermidades. E sabe o perigo aqui? As pessoas que estão muito acostumadas apenas com a obra de Deus são facilmente enganadas pela obra do diabo. Elas não sabem que o inimigo também pode fazer suas próprias cópias da obra de Deus, de tal forma que, a menos que você realmente conheça Deus em espírito e verdade, você cairia nessa ideia. Não é à toa que a Bíblia diz que ele está disfarçado de anjo de luz. Jesus também alertou sobre o engano dos últimos dias e como tantas pessoas caíram nele. Mateus capítulo 24, versículo 24 ao 25, diz: Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. O meu ponto é, aproximar-se de Deus é tão importante quanto correr sua carreira cristã sem cair no caminho e se perder novamente. Deus te ama muito, e é por isso que Ele está preparando você com essas verdades para evitar que você caia e para sustentá-lo até o fim. Certifique-se de prestar atenção nessas palavras e segui-las. Vamos olhar para trás em nosso versículo de abertura do livro de Tiago e vamos ver os versículos anteriores que conduzem a nossa escritura de abertura para nos dar uma melhor compreensão do que significa se aproximar de Deus. Tiago, capítulo 4, versículos 6 ao 8 diz: Antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Observe essas palavras. Ele fala sobre o suprimento da graça de Deus para os orgulhosos. Então ele fala sobre submeter-se através dessa graça a Deus e resistir ao diabo para que ele fuja de ti. Termina dizendo para você se aproximar de Deus para que possa se aproximar de você. Mantenha suas mãos limpas do pecado e seu coração puro da dúvida. Como isso ajuda a entender o que significa aproximar-se de Deus? Aqui está como. Assim como Enoque, Abraão, Davi, Moisés e todos aqueles que tiveram relacionamentos maravilhosos com Deus durante sua jornada terrena, aproximar-se de Deus significa alinhar-se com Ele, não apenas para conhecê-lo mais, mas para entendê-lo, amá-lo e servi-lo com toda a sua vida. Alguém pode estar pensando, mas como alguém pode fazer isso? É mesmo possível? Sim, isso pode ser feito. E sim, é possível. Lembre-se de que a Bíblia nos diz que aqueles que farão proezas nos últimos dias serão aqueles que não conhecem seu Deus. E ouça, eles não o conhecerão à distância. Eles o conhecerão através de uma caminhada íntima com Ele. Eles conhecerão sua pessoa, sistemas, preceitos, sua vontade e sua obra, porque estão mais próximos dele. Se você está lutando para conhecer a vontade de Deus para a sua vida, saiba que precisa se aproximar dele. Se você se aproximar de Deus, Ele conhecerá seus desejos e facilmente os trará à tona em sua própria vida. Portanto, em vez de apenas orar, Senhor, me mostra a tua vontade, você também pode orar, Senhor, me leve para mais perto de ti. Tendo visto o que significa aproximar-se de Deus, vamos agora ver como você pode entrar em seu caminho, em sintonia com Ele, e gerar seu propósito em sua vida por meio de sua intimidade com Deus. O novo nascimento. Nunca podemos superestimar isso. Ninguém que não seja membro da família de Deus pode esperar se aproximar de Deus. Se você deseja conhecer mais a Deus e que Ele se revele a você como Ele fez aos nossos pais da fé, então deve entregar sua vida a Ele e abandonar uma vida de pecado. Não basta gostar de Deus, dos cristãos ou ir à igreja. Você deve ser salvo e renascido, recebendo sua vida em você. Ao cruzar essa linha, você garante seu lugar no céu e se posiciona para participar do que todo filho de Deus desfruta nele. Deus não criou o inferno para você. Quem lá vai, o faz por livre escolha. Não cometa esse erro hoje. O amor de Deus é um convite para a vida. Para se aproximar dele, você deve ser uma pessoa de oração. A oração é a força motriz de todo cristão. Se você fala mal com Deus, não há como ter intimidade com Ele. Um dia, depois de um momento de oração, ouvi estas palavras em meu espírito. Existe uma estreita ligação entre a oração e a consagração. Essas palavras grudaram em mim até hoje.
Não consigo imaginar um cristão vivendo um estilo de vida consagrado com a graça de Deus sem uma vida ativa de oração. Aproximar-se e estar em sintonia com Deus leva tempo. É no lugar dessa oração que esse processo ocorre. Não ore apenas para pedir coisas, ore também para pedir mais de Deus. Ore para que seu coração ame e anseie mais por Ele. Se você estudar a vida de Davi, ficará surpreso com o quanto Deus significou para ele. Algo em Deus deve tê-lo tocado para fazê-lo buscar tanto a Deus. Você também pode ter esse algo. Peça a Deus para reavivar a sua vida de oração hoje, meu amigo. Você não pode sobreviver sem Ele, especialmente hoje. Outra maneira de se aproximar de Deus é desenvolver o estilo de vida de passar tempo com sua Bíblia, a palavra escrita de Deus, bem como os ensinamentos sólidos enraizados nas Escrituras por meio de literatura, mídia e pregações. A palavra de Deus é luz e vida para quem a encontra. A palavra de Deus tem o poder de mudar sua vida, mas é tão poderosa quanto o valor que você atribui a ela. Isso significa que, se você não atribuir valor, nenhum poder sairá dela. Mas se fizer isso, você se torna um recipiente do seu poder. A meditação. Através da meditação cristã, você esvazia sua mente para preenchê-la com a palavra de Deus. Ouça, quanto mais você ponderar sobre a obra, palavras e pensamentos de Deus, mais sua compreensão e fé crescerão. Você não pode permanecer o mesmo em suas relações com Deus se tiver o hábito de pensar nele e nas coisas que dizem a respeito a ele todos os dias. Outra maneira de se aproximar de Deus é passar tempo com pessoas ligadas a ele. As associações influenciam as ações. Uma vez que sua vida é um produto daqueles com quem você se cerca, entre muitas outras coisas, significa que se você se cercar de pessoas que conhecem a Deus mais que você também conhecerá mais a Deus. Imagine passar tempo com pessoas que sabem pouco ou nada sobre Deus, mas são levadas por todos os ventos. Você se tornará cada vez mais parecido com elas. Não cometa o erro de subestimar o poder dos relacionamentos em sua caminhada com Deus. Eles irão ajudá-lo ou afastá-lo. O jejum é outra maneira de se aproximar de Deus, uma maneira poderosa. Quando você jejua, enfraquece sua carne e abre seu espírito e atrai Deus para você. É por isso que uma das maneiras mais fáceis de buscar o conselho de Deus é através do jejum. Nesse momento, seu corpo está fraco e sucumbiu à sua autoridade. Você se purificou e pode ouvir Deus facilmente naquele momento. Compartilhe essas chaves poderosas com você. Por favor, não jogue elas fora. Você quer entrar no caminho de Deus? Certifique-se de que você está na fé em Cristo Jesus. Abandone sua antiga vida de pecado e entregue-se completamente para viver com Deus. Então, comece a passar tempo na palavra, em oração, jejum e com aqueles que conhecem a Deus mais que você. Com o tempo, você se encontrará andando na perfeita vontade de Deus para a sua vida. A Bíblia é como um banco do poder de Deus. Quando você declara a palavra sobre sua vida, você está declarando o poder de Deus sobre você. A Bíblia nos fala sobre a natureza da palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva, e não apenas isso, ela é ativa. Muitas vezes cometemos o erro de limitar a palavra de Deus apenas aos textos da Bíblia, mas isso não está certo. Veja, o mistério da Bíblia é que ela é a expressão da palavra de Deus na forma escrita. Ou seja, os humanos que encontraram a palavra de Deus foram inspirados e capacitados pelo Espírito Santo para escrever essa palavra. Quando essas inspiradas escrituras foram reunidas, tivemos a Bíblia como temos hoje. Os antigos não tinham sequer um livro, como agora temos. Sendo assim, como eles chamavam a Bíblia? O que você acha que eles chamavam de Palavra de Deus? Em seu próprio tempo, eles também escreveram textos com sucesso que eles chamavam de pergaminhos, nos quais continham palavras capturadas, expressões de Deus e testemunhos de sua obra no passado. No entanto, o livro de João nos diz que a palavra de Deus é uma força vital que ilumina quem a recebe.
A luz da palavra é tão poderosa que nenhuma escuridão pode vencê-la. Em João 1, capítulo de 1 a 5 diz: No princípio era Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. João nos disse que a palavra de Deus foi expressa em forma humana, habitou entre os humanos e deu sua vida por eles. Quem a recebeu foi salvo e capacitado para a vida. João capítulo 1, versículos 10 a 14 diz: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como ao do unigênito do Pai. Todos nós sabemos a quem essas declarações se referem: Jesus. Embora não vamos falar muito sobre isso, Jesus é a expressão manifesta da palavra de Deus, o Logos vivo de Deus. Tudo o que Deus criou foi gerado por meio de seu poder. Cada vez que Deus fala, o poder em sua palavra, Jesus, as traz à existência. Veja, cada vez que você lê a palavra de Deus, você está reconhecendo sua existência. Cada vez que você crê, está reconhecendo seu poder. E cada vez que você declara a palavra de Deus sobre qualquer coisa, você libera esse poder para trabalhar em seu favor. Se você ler o capítulo 1 de Gênesis, verá muitos. Então disse Deus. Então disse a Deus. Tudo o que ele falou se manifestou porque cada palavra que sai da boca de Deus é acompanhada pelo próprio poder dele. Você sabia que através das Escrituras e ao longo da história, sempre que Deus quer fazer qualquer coisa, como lutar por seu povo e derrotar seus inimigos, curar os enfermos, guiar alguém, libertar ou fazer qualquer coisa por eles, ele simplesmente fala sobre a situação ou a pessoa e a solução se manifesta? Tudo responde à palavra de Deus. Salmos 107, versículos 19 e 20 diz: Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Mesmo enquanto Jesus andava na terra, quando queria ressuscitar os mortos ou realizar qualquer milagre, ele nunca o fazia silenciosamente. Mesmo que fosse necessária uma ação, Jesus ainda falava algo sobre a situação. Jesus citou versículos de textos escritos, bem como de palavras que Deus o capacitou a falar. Como exemplo, ele citou Isaías uma vez e em outra ocasião também citou os Salmos. E quando ele expulsava demônios, ele os ordenava com base na autoridade do Deus Todo-Poderoso. Cada palavra falada sobre os mortos ou sobre qualquer outra circunstância desfavorável era a palavra de Deus. Não porque foi escrita, mas porque também foi inspirada e apoiada por Deus. No túmulo de Lázaro, ele falou de acordo com a autoridade de Deus e Lázaro voltou à vida. Quando ministrou sobre a filha morta de Jairo, o chefe da sinagoga, ele falou da mesma forma quando segurava sua mão e ela voltou à vida. Durante a tempestade, ele falou sobre o mar e ele se acalmou. Lembre-se de que eu disse que a palavra de Deus está além do texto escrito e inclui o que seu espírito inspira, o que pode incluir o texto escrito. Veja, como você sabe que uma palavra é de Deus? É simples. A palavra concordará com o que já está escrito. Não vai contradizer o que está na Bíblia. Por exemplo, uma palavra de Deus não lhe dirá para se vingar de ninguém. Ora, porque a Bíblia já disse que toda vingança pertence a Deus. Uma palavra de Deus não vai te dizer para ter um caso fora do casamento, porque a Bíblia já disse que o adultério é pecado. Uma palavra de Deus não lhe dirá para falsificar documentos em sua organização, porque Deus já falou contra isso na Bíblia. A palavra não lhe dirá que você conseguirá roubar os outros, porque a Bíblia expressa a ira e o julgamento de Deus sobre ladrões e assaltantes. E essa lista pode continuar.
Portanto, a palavra de Deus é tanto o que está escrito quanto o que o Espírito Santo inspira em nós, o que também concorda como o que está escrito na Bíblia. Por que é tão importante e poderoso declarar a palavra de Deus? 2 razões. Primeiro, a palavra de Deus é poderosa. Acredito que até agora ajudei você a perceber esse fato, então não vamos falar muito sobre isso agora. Em segundo lugar, sua boca é uma arma poderosa. Qualquer declaração que saia de sua boca tem o poder de projetar sua vida e suas experiências. O poder em sua boca é o poder de aprovar ou desaprovar as coisas em sua vida. Tudo que você pronuncia com a boca obtém permissão para ocorrer em sua vida. E tudo que você rejeita com a boca perde o poder sobre sua vida. É por isso que dizemos amém quando oramos. Confirmamos nossa concordância com cada palavra dita nas orações. Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21 diz: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Esta não é a única parte das Escrituras onde ouvimos tal afirmação. Nos Salmos também ouvimos o poder de nossas palavras e como ter cuidado ao usá-las. Salmos 34, versículos 12 e 13 diz: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Preste atenção nestas palavras. Se você ama a vida e deseja ver dias bons, guarde sua boca do mal. Por quê? Porque, conforme vimos em Provérbios, do fruto da boca o coração se farta. Portanto, quando você falar sobre a morte, verá apenas a morte em torno de sua vida. Quando você falar derrota, você terá apenas derrota. Mas quando você declara vida, você verá a vida. Quando você declarar paz, você a verá. E quando você falar sobre justiça, você também a experimentará em sua vida. O mundo sabe disso, mas infelizmente a maioria dos cristãos não. Hoje em dia você pode ouvir alguns crentes falando e até se pergunta se esse indivíduo entende o poder de suas palavras. O diabo está constantemente trazendo novos vocabulários para o mundo e às vezes, porque nos deixamos levar por tendências aqui e ali, não sabemos que essas palavras são sementes. Em pouco tempo você se verá falando como o mundo também, então se perguntará de onde vêm todos os aspectos negativos de sua vida. O diabo quer que você diga que está falido quando deveria dizer que o Senhor é o seu provedor. O diabo quer que você diga que ninguém te ama quando você deveria declarar o amor de Deus. O diabo quer que você se considere um fracassado quando deveria dizer que é um vencedor. O diabo quer que você diga que é um viciado e um escravo do pecado quando pode dizer que é o redimido do Senhor e o pecado não terá domínio sobre você. Joel capítulo 3, versículo 10 diz: forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças, das vossas podadeiras, diga o fraco, eu sou forte. E Isaías fala daqueles que vivem em Sião, isto é, os filhos de Deus que estão em Cristo. Isaías 33, versículo 24. Nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Para cada palavra que Satanás coloca em seu coração e para cada situação que ocorre ao seu redor, há uma palavra para isso. Lembre-se de que você tem um poder potente em sua boca, então imagine quando você colocar nela a palavra poderosa de Deus. O que você acha que teria acontecido? Isso mesmo. Cada vez que você fala a palavra de Deus sobre sua vida, o poder em sua boca se combina com o poder da palavra de Deus para trazer resultados para sua vida e sua situação. Você está passando por um momento difícil? Descubra o que a palavra de Deus diz sobre essa situação e em seguida declare isso sobre sua vida. Você está crendo em Deus por um milagre em sua vida ou em sua família, escola, finanças ou negócios? Receba a palavra de Deus que diz algo sobre isso. O mistério da palavra pode não mencionar especificamente o problema com o qual você está lidando. No entanto, pode dizer algo relacionado a isso. Se você puder, declare isso sobre sua vida com fé continuamente, e você estará declarando a palavra de Deus sobre sua vida. Declare a palavra de Deus sobre sua família, sobre seu casamento, sobre a morte, sobre doenças e enfermidades, sobre seu chefe e trabalho. Diga que tudo funciona a seu favor.
Declare que o que está morto ganhará vida. Fale que o que está morrendo e perdido será restaurado. Continue declarando isso e não pare. Quando você deve declarar a palavra de Deus sobre sua vida? Todos os dias e todas as chances que você tiver. Quando você acorda de manhã, quando você está fazendo suas coisas, quando você está bem e quando você está mal. Quando você tem um emprego e quando você está desempregado. Quando você está saudável e quando está doente. Nunca pare de declarar a palavra de Deus sobre você. Esta é a outra razão para desenvolver um forte estilo de vida, de estudo e meditação, como um filho de Deus. Quanto mais tempo você passa estudando a Bíblia, meditando e orando, mais você absorve a palavra de Deus em seu espírito. E quando você fala a palavra de Deus com fé, seu poder responderá por você. Não deixe nada manter sua boca fechada. Não desanime porque você falou sobre uma situação e aparentemente nada aconteceu. A palavra é como uma semente. Dê tempo e alimente com a sua fé. Continue crendo. Certifique-se de que suas ações não estão contradizendo as palavras que você está falando. Enquanto isso, espere em Deus e você verá os resultados. Isso é o que acontece quando você declara a palavra de Deus sobre sua vida. A palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 5, versículo 17: Se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aprendemos com essa escritura que existem dois grupos de pessoas na Terra. Não há um meio termo, e você pertence a um ou a outro. Por um lado, existe o grupo daquelas pessoas sobre quem a morte reina pelo pecado, e por outro lado, o grupo daquelas que reinam em vida, por meio de Jesus Cristo. Qual é a linha divisória entre esses dois grupos de pessoas hoje? A resposta é declarada no mesmo versículo: os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O Filho de Deus é a alma mais privilegiada e abençoada na terra. Sua vida pode não parecer, mas você tem algo que nenhuma quantia de dinheiro ou status social na terra pode comprar. Veja, o mundo pode não saber disso. Alguns podem até não gostar. Eles podem até dizer que não querem. No entanto, a bondade de Deus se estende a toda a alma na terra. A vontade de nosso Pai Celestial escolhe dar às pessoas, boas e más, juntas, certas experiências de sua bondade diariamente. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 45: Para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, quando chove ou quando o sol brilha, não atinge o pecador de maneira diferente do que atinge o Filho de Deus. O agricultor cristão experimentará a mesma quantidade de chuva que recebe seu vizinho, que provavelmente amaldiçoa a Deus. Porém, aqui está a linha divisória. Somente aqueles que receberam a abundância da graça de Deus e a vida eterna têm acesso às bênçãos de sua glória eterna. O que eu quero dizer? Em Colossenses capítulo 1, versículos 12 e 13, nos diz: Dando graças ao Pai, que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Esta parte da Escritura novamente reafirma meu ponto anterior de que por meio de nossa posição com Deus, cruzamos a linha do grupo daqueles que estão sob o reino da morte para o outro, daqueles que reinam em vida por meio de Jesus. Ainda veremos um pouco sobre aqueles que estão sob o reino da morte, através do pecado, em um momento. Porém, entenda que somente aqueles que estão bem com Deus podem desfrutar das bênçãos de sua glória. O que significa estar bem com Deus? É simples. Estar bem com Deus é estar em um relacionamento genuíno com Ele. Como? Pela fé na obra consumada de Jesus na cruz. Vou lhe explicar um pouco mais.
Estar bem com Deus é ter colocado sua fé na verdade de que o Jesus é o Filho de Deus que foi oferecido como sacrifício final pelos seus pecados, que ressuscitou dos mortos e que vive para sempre como Senhor de todos. Significa tomar a decisão de viver sua vida para Deus todos os dias em adoração a Ele e desejar ver Jesus se expressar através de sua vida agora. Então lembramos do versículo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, que diz: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Por meio de Jesus, passamos da morte para a vida. Passamos do grupo sob o poder da morte para a família que reina em vida. Isso também se aplica à pessoa que uma vez creu, mas que por uma razão ou outra se afastou da fé em Cristo. Você precisa se consertar com Deus para desfrutar das bênçãos de sua glória eterna. Quais são as bênçãos dessa glória eterna? Essas bênçãos são aquelas que estão além das explicações naturais. São diversas as demonstrações do poder de Deus que são exclusivas do seu próprio povo. Você sabe, qualquer um pode tentar explicar como a natureza funciona e como nos beneficiamos dela. Eles podem até ir mais longe para negar as coisas que chamamos de bênçãos, porque podem explicá-las na natureza: chuva, sol, lua, estrelas e assim por diante. Mas as bênçãos da glória eterna não são coisas que podem ser negadas. São coisas que deixam aqueles que as testemunham maravilhados com Deus. Por quê? Porque não são daqui, são do alto. Em Tiago, capítulo 1, versículo 17, nos diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Caro amigo, você pode dizer que as bênçãos da glória eterna de Deus são as manifestações do céu na terra, na vida do cristão. Exemplo destes incluem, mas não estão limitados, a respostas a orações, proteção e preservação contra danos, esperança em meio à desesperança, curas sobrenaturais e milagrosas, favor divino e muito mais. Quem são os herdeiros dessas bênçãos? Aqueles que estão bem com Deus. Seus filhos cristãos, aqueles que andam nele com amor e fidelidade. Você pode estar me ouvindo agora e pensando: será que Deus poderia me perdoar pelas coisas que fiz? Eu fiz muitas coisas terríveis na minha vida. Eu deixei Deus. Eu decepcionei a Deus. Eu não sou um dos bons. Acho que fui longe demais para tê-lo novamente. Você pode estar certo. Talvez você tenha feito muitas coisas terríveis. Talvez você rejeitou a Deus e nunca quis ter nada com Ele. Talvez você tenha tido um relacionamento com Deus, mas se voltou para o mundo. Qualquer que seja o grupo que você pertença, uma vida separada de Deus é uma vida sob o pecado e, portanto, uma vida sob o poder da morte. Quando falamos sobre a morte, a Bíblia não significa necessariamente parar de respirar e morrer fisicamente. É como Deus disse a Adão: no dia em que comeres da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerás. Adão e Eva comeram da árvore, mas não morreram imediatamente. Porém, eles morreram. Como eles morreram? Morreram espiritualmente. Entenda, o pecado nos separa de Deus, da mesma forma que um peixe é puxado para fora da água. Nunca fomos criados para estar separados de Deus. Não, fomos criados para permanecer conectados a Ele o tempo todo, extraindo dele nossa vida e nossa essência. Deus nos fez para depender dele em tudo. Ele nos criou para sermos dependentes, não de nós mesmos, mas dele. Portanto, uma vida fora de Deus seria como pegar um peixe fora d'água. Você sabe que isso seria uma sentença de morte. E foi isso que aconteceu com Adão e Eva, bem como com toda a raça humana que surgiu deles. É por isso que a palavra de Deus diz que a morte veio quando o pecado veio. Em Romanos capítulo 5, versículo 12 nos diz: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte,
assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Como o pecado está relacionado com a morte? Quanto mais permanecemos em uma vida de desobediência, fazendo nossas próprias vontades e contra Deus, mais distante estamos de sua presença e de sua graça. E assim, o desejo de fazer o que é certo continuará a diminuir. Nosso mundo hoje é um exemplo perfeito de uma raça separada de um relacionamento com Deus. Há tanta decadência e anormalidade sendo celebrada em todos os lugares que você olha. Certas coisas que tínhamos vergonha de mencionar alguns anos atrás, agora são coisas normais de se fazer. As pessoas não se assustam mais com nada. Em algumas partes do mundo, notícias de morte e desastres não incomodam mais as pessoas, porque elas estão tão acostumadas com isso acontecendo ao seu redor regularmente. No entanto, aqui está uma boa notícia, meu amigo. Os braços de Deus estão abertos para qualquer um que tome a decisão de se voltar para Ele. Deus está mais do que pronto para perdoar, mais do que pronto para aceitar e mais do que pronto para abençoá-lo. Em Isaías, capítulo 55, versículo 7, diz: que o ímpio abandone o seu mau caminho, e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Deixe a história do filho pródigo encorajá-lo de que não há pecado que você tenha cometido que o pai não perdoe. Você não foi tão longe que ele não possa trazê-lo de volta. Se você decidir buscar genuinamente sua face por misericórdia e graça, Deus irá abençoar, restaurar e estabelecer você entre os herdeiros de suas promessas, como o filho pródigo também foi restaurado. Quando você se acerta com Deus, você se torna um candidato para suas bênçãos de glória eterna. Como afirmei anteriormente, essas bênçãos não são coisas reservadas apenas quando morremos e vamos para o céu. Em Jesus Cristo, assim como Paulo nos disse em Romanos 5,17, podemos reinar nesta vida aqui na terra. Isso significa que Deus fará com que sua vida seja repleta de milagres, mesmo enquanto você estiver aqui na terra. Muitas pessoas acreditam que a cura é apenas para quando chegarmos ao céu, mas isso não é totalmente verdade. Sim, no céu não haverá doença, nem morte, crime, pobreza e todas as outras inconveniências desta vida. Porém, por meio de Jesus, por meio de uma vida de obediência à palavra de Deus e um relacionamento saudável de total confiança nele, você pode ter o céu na terra. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 21 ao 24, diz: para que se multipliquem os seus dias e os dias de seus filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, e para que esses dias sejam tão numerosos como os dias do céu acima na terra. Porque se vocês de fato guardarem todos estes mandamentos que lhes ordeno, amando o Senhor, o Deus de vocês, andando em todos os seus caminhos e sendo fiéis a Ele, o Senhor expulsará todas essas nações e vocês tomarão posse de nações maiores e mais poderosas do que vocês. Todo lugar onde puserem a planta do pé, desde o deserto, desde o Líbano, desde o rio Eufrates, até o mar ocidental, será de vocês. Você quer viver uma vida como a do céu, na terra? É possível. A chave é se acertar com Deus. Tome a decisão de viver pela sua palavra através da fé. Decida confiar que Deus sabe melhor e seus caminhos são mais elevados e seguros do que os seus. Pode não fazer sentido na hora, mas no final, tudo vai dar certo. Vejo Deus surpreendendo você com milagres quando você decidir andar em sua luz a partir de hoje. Amém. Você pode estar olhando para a sua situação agora e tudo que vê é dor e desconforto ao seu redor. No entanto, Deus pode olhar para você e ver uma pessoa sendo preparada para um futuro melhor. Um dos meus salmos favoritos é o Salmo 66, versículos de 8 a 12, que diz: Bendizei, ó povos, o nosso Deus, fazei ouvir a voz do seu louvor,
o que preserva com vida a nossa alma e não permite que nos resvalem os pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas, fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, porém afinal nos trouxeste para um lugar espaçoso. Aqui o salmista começa a agradecer a Deus por preservar sua vida e não permitir que ele escorregue e caia. Você pode olhar para isso e pensar: Deus fez grandes coisas por ele. Ele não teve que passar pelas coisas que eu tive que passar. Ele não passou por minha dor e sofrimento. Mas você está errado. Veja bem, logo após agradecer a Deus pela preservação de sua vida, a próxima coisa que ele fez foi delinear a situação que o trouxe até onde ele estava. Em outras palavras, ele estava narrando a jornada para o seu agradecimento. Rapidamente, deixe-me dizer uma coisa hoje. Não há dúvida de que Deus tem grandes planos reservados para você como seu filho. Não há dúvidas de que você tem um futuro e uma esperança em Cristo. Isto é, enquanto você estiver em Cristo, na perfeita vontade de Deus, vivendo em sua vontade para você, seu futuro será glorioso. Colossenses capítulo 1, versículo 27 diz: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. No entanto, você precisa saber que na jornada para as grandes coisas que Deus tem reservado para você, existe algo chamado processo. Eu já disse isso antes e vou repetir. Tudo o que acontece com você pode não ser o plano de Deus para a sua vida, mas Deus tem um plano para tudo o que acontece com você. Em outras palavras, Deus não pode ser a causa da situação em que você se encontra, mas Deus pode usar a situação para seu próprio propósito. É por isso que a Bíblia diz que em todas as coisas, boas e más, nós, os filhos de Deus, somos mais que vencedores. Agora o processo para o seu grande testemunho e futuro glorioso não será um mar de rosas o tempo todo. Às vezes pode até ser mais doloroso do que você esperava. No entanto, você pode deixar Deus usar essa dor como uma ferramenta para prepará-lo. Às vezes um exercício pode parecer uma punição. Ambos não são agradáveis. Um está sendo dado como consequência de uma transgressão e o outro é dado para treiná-lo para algo melhor. Nas Forças Armadas, os treinamentos são difíceis. Você é treinado em diferentes exercícios e tarefas pesadas. Elas não apenas pegam um civil inexperiente, dão-lhe uma arma, mandam-no para a guerra e depois o decoram com estrelas de honra. Não, o civil tem que passar por um treinamento intenso. Às vezes, ossos são quebrados e as dores podem ser insuportáveis, mas ele continua até que se transforma em uma nova pessoa, um soldado. Ele só recebe armas de fogo para ir à guerra porque foi treinado para proteger sua nação. Como soldado, ele sabe como se engajar na guerra e como sobreviver no campo de batalha. Como soldado, ele entende de ordem, estratégias de guerra e como usar armas. Como soldado, ele foi treinado para controlar suas emoções e seus medos. Como ele foi treinado? Através de dificuldades e sessões difíceis. Isso também se aplica à vida. O salmista estava escrevendo sobre as diferentes provações que teve de suportar para chegar à abundância que Deus lhe havia preparado para ele. Não há dúvidas de que há um futuro abençoado esperando por você. Há um ótimo casamento, uma ótima vida financeira e econômica em seu futuro. No entanto, quando você olha para si mesmo, pode estar vendo dores e sofrimentos que não se alinham com o belo futuro que Deus lhe prometeu. Amado, não é um erro. Deus não comete nenhum erro. Você é filho dele? Se você é filho de Deus, então você deve saber duas coisas. Número 1, que Deus te ama mais do que você pode imaginar e deseja vê-lo bem e próspero. Tudo que ele te faz procede desse amor. Ser um cristão significa que você crê nisso. Se você não crê no amor de Deus apesar do que está passando, então sua fé está em questão.
A verdadeira fé é crer na intenção de Deus, mesmo quando as atividades ao seu redor parecem estar logicamente fora do curso. 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Você está em uma situação dolorosa agora? Reserve um momento para refletir sobre o amor de Deus por você. Ele te amou o suficiente para dar a si mesmo como um sacrifício para redimir você. Será que ele faria isso para depois o abandonar em uma situação difícil? Ele disse em Jeremias capítulo 31, versículo 3: Eu, vindo de longe, apareci a eles. Povo de Israel, eu sempre os amei e continuo a mostrar que o meu amor por vocês é eterno. Não há fim para o amor de Deus. O amor de Deus é terapêutico. Quando você medita nela o suficiente, o amor dele tem o poder de dar vida e fortalecer sua fé. Lembre-se, se você puder se lembrar de que Deus te ama, então você pode facilmente crer que ele está trabalhando em algo a partir da situação atual. Número 2, sobre as coisas que você deve saber como filho de Deus. Além do amor de Deus, você também deve saber que os caminhos dele são os seus caminhos. Quando você comprometeu seu coração a seguir a Jesus, não fez com seu próprio plano de ação. Você veio e entregou todo o seu plano e vontade a ele. Colocar sua fé em Jesus significa submeter sua vontade e ambições a ele e entregar sua vida. Se Jesus ainda não é o Senhor de tudo em sua vida, então ele ainda não é o seu Senhor. Ele deve ser o Senhor de tudo, ou não será Senhor de nada. Uma das coisas que torna difícil para os cristãos andar com Deus e cooperar com seus propósitos é o fato de chegarmos a Deus depois de já tomarmos nossas próprias decisões em nossos corações. Não vamos a Deus para conhecer sua vontade ou algo assim. Em vez disso, vamos apenas informá-lo sobre nossos próprios planos e esperamos que ele os abençoe. Você consegue ver isso agora? Nós nos perguntamos de onde vem a maioria das lutas e decepções, frustrações e depressão. Você não está realmente seguindo a Deus. Em vez disso, você está tentando fazer com que ele o siga, mas Deus não pode ser conduzido. Ele deve liderar. Ele não segue ninguém, não se curva a ninguém, porque ele é o Todo-Poderoso. Você pode ter um plano em uma direção e os planos de Deus para você, que são melhores, podem estar em outra direção. É preciso uma vida totalmente entregue para aceitar os caminhos de Deus e segui-los. Os caminhos de Deus nem sempre farão sentido, parecerão bons, agradáveis e convenientes, mas sempre serão os melhores no final. O que estou tentando dizer sobre este ponto? Isaías 55, versículos 8 e 9. O Senhor Deus diz: Os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Os caminhos de Deus não são os caminhos do homem. Entre você e o futuro que Deus preparou para a sua vida existe um terreno que nunca foi explorado antes. Isso exigirá sua consciência do amor de Deus e a fé que ele produz para que você o siga até o fim. No final desse terreno está um você que nunca viu antes. No final desse terreno está um você que foi testado por Deus através de dificuldades e pode ser confiável. Aquele que foi refinado no fogo como prata. Alguém que passou pela prisão da vida. Alguém que foi machucado e ferido por pessoas. Alguém que foi quebrado e curado por Deus. Nesse lugar você tem tudo para ser um soldado de Deus, pois merece sua estrela. Como aquele general ou combatente excepcional, você conquistou todas as estrelas pelas quais está sendo homenageado. O caminho entre você e esse ponto, sem dúvida, será doloroso. Mas a fé diz: vou passar por isso sem desistir. Este é o meu dia de preparação. Esta é a minha temporada de preparação. Deus está usando o que está acontecendo comigo agora para me preparar para o futuro. Eu não posso entender isso. Eu posso não gostar. Posso até não saber tudo sobre esse futuro em que acredito. Porém, eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele me ama e não vai me deixar cair. E mesmo quando cair, Ele me pegará e me restaurará. Conheço seus planos para mim e eles são para o meu bem. Então vou confiar nele no meu processo.
Ao passar pelo fogo de um relacionamento difícil, lembre-se de que Deus tem um propósito para a sua dor. Você está aprendendo. Você está sendo fortalecido. Deus não te odeia. Como você está sendo tratado não é necessariamente o que você merece. Se eles estão tratando você como lixo, não se preocupe com isso. Se estão te traindo, não pense menos de si mesmo. Se contam todo tipo de mentira contra você pelas costas, não se preocupe. Há um lugar de abundância esperando por você. Isso parece muito doloroso, justamente por causa do grande espetáculo que Deus está prestes a preparar para você. Você vai ficar bem finalmente. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Pare de reclamar das dores, comece a regozijar-se nelas. Lembre-se das duas coisas que você nunca deve perder. Primeiro, a consciência do amor eterno de Deus por você. Segundo, a compreensão de que o processo dele nem sempre parecerá normal para você. Mas se crer verdadeiramente em seu amor, você cooperará com ele e o louvará através das circunstâncias. Comemore as dores porque Deus está com você, meu amigo. Nunca se esqueça disso. Nunca.